Prefeito Axel, é um prazer enorme tê-lo aqui, convidado pelo Clube de Engenharia, e uma honra muito grande, em que há uma forte correlação entre os eixos do Plano de Retomada Econômica de Niterói, com bandeiras históricas, e do Clube de Engenharia. Tem a tecnologia e o empreendedorismo como pontos centrais, bem como a inovação e a sustentabilidade como ferramentas para a geração de emprego e renda. Eu passo a palavra para o nosso ex-presidente, Francis Bogossian, uma pessoa fundamental na história do Clube de Engenharia. Eu queria, em primeiro lugar, aí agradecer o Clube de Engenharia de ter esposado conosco a Academia Nacional de Engenharia, que eu tenho a honra de presidir, a ideia de trazer aqui o prefeito de Niterói, importante cidade do estado do Rio de Janeiro, onde o Clube de Engenharia também se situa. Eu queria, em segundo lugar, e principalmente, agradecer o prefeito, não só por sua notável gestão, mas também para ficar à disposição de uma entidade como o Clube de Engenharia e a Academia Nacional de Engenharia para vir aqui expor parte do seu trabalho. Boa noite a todos, boa noite, prefeito, boa noite a todos. Eu sou o chefe de uma das 20 divisões técnicas, como o nosso presidente mencionou, e queria primeiro chamar a atenção a importância desse evento, né, para a gente, para a engenharia em geral, né, o olhar da Prefeitura de Niterói para a tecnologia e a inovação como eixos estruturantes do seu pacto de retomada econômica chama a atenção. Pensar no desenvolvimento hoje, sem tecnologia e empreendedorismo, é algo impossível de se pensar. Nosso convidado de hoje dispensa apresentações, Axel Grael, engenheiro florestal, prefeito de Niterói, nascido em São Paulo, por questões de família militar, né, pelo que eu pude apurar, mas já desde 91 com atuações públicas e atuou como secretário, depois vice-prefeito, hoje como prefeito. Nós temos muito prazer de tê-lo aqui conosco hoje e estamos muito interessados em saber como nós podemos ajudar também a Prefeitura do município de Niterói e como o Clube de Engenharia pode, a divisão técnica também, ajudar nesse desenvolvimento desse pacto. Mais uma última observação, gostaria de agradecer ao nosso sócio Luiz Ricardo Howard também, que proporcionou esse encontro e é o principal articulador aqui desse evento. Agradeço a ele também, obrigado. Prefeito, a palavra é sua. Bem, eu queria agradecer muito ao Clube de Engenharia por essa oportunidade. Eu fui sócio do Clube de Engenharia durante muitos anos e então é um prazer estar aqui novamente com vocês. Agradecer ao presidente Márcio Girão, agradecer ao Francis Bogossian, que já é uma das figuras mais conhecidas aqui do nosso Clube de Engenharia. Estou vendo aqui também vários amigos, né, pessoas com quem eu já atuei aí no passado, né, em conjunto, como o caso do Azer, que está aqui também. E, enfim, para mim, uma satisfação poder estar, né, como engenheiro florestal, compartilhando e fazendo essa conversa, né, com os engenheiros aqui, os técnicos do nosso Clube de Engenharia. Eu vou, inicialmente, passar aqui um vídeo que vocês vão ter uma noção sobre o que é o Pacto pela Retomada Econômica de Niterói, que o nosso objetivo uma vez que a gente tenha avançado na agenda do enfrentamento à Covid, que são um conjunto de ações, né, que não são só ações da Prefeitura de Niterói, mas também da sociedade civil, da área empresarial da cidade, enfim, da universidade. Por isso que a gente chama de um pacto de retomada e não apenas uma iniciativa da nossa Prefeitura. Então, eu vou passar aqui o vídeo. É hora de resgatar a capacidade de sonhar.
com um plano ousado, um pacto construído com a sociedade niteroense para a retomada do desenvolvimento econômico da cidade. Vem aí, o futuro é agora. Pacto de Retomada Econômica de Niterói, dividido em 7 eixos. Investimento de mais de 2 bilhões de reais em iniciativas para transformar Niterói em uma cidade mais criativa e tecnológica. Com apoio ao desenvolvimento de novos negócios, geração de emprego e renda, priorizando a população mais vulnerável. Contando com um dos melhores índices de população vacinada do Rio e do Brasil, Niterói já sai na frente na retomada econômica. Processo que ganha ainda mais força com investimentos robustos em obras públicas de infraestrutura, gerando mais de 12 mil postos de trabalho na cidade. O novo mercado municipal vai permitir que os produtores da região alavanquem suas vendas. E para colocar Niterói definitivamente na economia 4.0, já está sendo desenvolvido um grande plano para ativar o ecossistema de inovação, com incentivos fiscais para a aceleração de startups e a construção de um novo parque tecnológico. E é assim, com disciplina, planejamento, foco em resultado e a união de todos, setor público, privado e sociedade, que vamos fortalecer a economia da nossa cidade. Faça parte você também deste grande pacto de retomada econômica de Niterói. O futuro é agora. Nós fizemos esse pacto, como eu falei, pensando em retomar, né, as atividades econômicas da cidade, retomar a geração de empregos, né, e retomar também o cotidiano das pessoas, né? A construção civil, né, que é assim, o eixo principal, né, desses investimentos que a gente anunciou, que chegam a um total de 2 bilhões de reais só com recursos da prefeitura, mas isso vai gerar 12 mil empregos, né, na cidade. E a gente tem feito diálogos área por área, setor por setor, né, da nossa economia, e já tivemos, por exemplo, né, um anúncio feito pela nossa ADEME, né, que é a Associação do Mercado Imobiliário de Niterói, que já anunciou um investimento também aí para os próximos 3, 4 anos, né, da ordem na cidade de Niterói, nesses próximos anos, né, um investimento de cerca de 8 bilhões, porque, além desses investimentos que são feitos pela iniciativa privada e pela prefeitura, existem outros investimentos também que estão surgindo agora em função desses diálogos que a gente tem feito. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, né, apenas um pouco o que baseia, né, os dados aqui que baseiam esse nosso... A gente vive no país, né, hoje uma situação, né, em que o PIB brasileiro, né, ele não cresce acima de 3% ao ano desde 2014, né, uma taxa média de crescimento anual de 0,56%, entre 2012 e 2020, quer dizer, um crescimento muito pequeno se você comparar com outras economias relevantes no mundo, né? O PIB do Brasil caiu, né, de abril, maio e junho de 2020, e, enfim, a gente tem a maior queda desde 96, enfim, uma situação econômica no país que nos preocupa muito. A cidade de Niterói, diferente dos dados aí, tanto do nosso do país como do Estado, a gente manteve, mesmo com a pandemia,
nós mantivemos a avaliação AAA, né, da Standard & Poor's, que é a avaliação máxima, né, o que recomenda o investimento na cidade de Niterói, e nós estamos então nos preparando para atrair investimentos, atrair empresas e fazer com que com isso a gente cumpra esse nosso objetivo, que é retomar a economia, gerar emprego, né, e retomar o cotidiano. Então, mais daqui alguns dados, né? Segundo pesquisa da FGV, países emergentes para 2021, segundo as projeções do FMI, 89% dos países do mundo devem apresentar taxas de investimento maiores do que o Brasil. Então, quer dizer, durante a pandemia, a situação ficou ainda mais complicada, né? O Brasil, com números, os números aqui estão um pouco defasados ainda, mas, enfim, com um número, né, lamentável aí de perda de vidas, né, em função dessa pandemia, né, com o aumento do desemprego, o aumento da inflação, né, o aumento da vulnerabilidade social, né, os problemas sociais do país se agravando muito. Pode passar, Juliana? Nossa. Quer dizer, o que o Niterói fez para enfrentar, né, essa pandemia? Pode passar. Nós desenvolvemos um programa de renda básica temporária, e 40% da população, né, da cidade recebeu, né, esse auxílio, algum tipo de auxílio de proteção social. Então, nós tivemos o que a gente chamou de renda básica temporária, tivemos auxílio aos microempreendedores individuais, tivemos auxílio a artesãos, e também as empresas, né? São mais de 400 empresas foram beneficiadas pelos auxílios de crédito. A prefeitura abriu, né, uma linha de crédito, né, para as empresas, e desde que elas não demitissem, né, e foi feito um empréstimo com 6 meses de carência, e a prefeitura arcou com juros. Então, foi uma forma de manter, né, um capital de giro das empresas, e foram mais de 18 milhões de empréstimos concedidos aí, e também, quer dizer, para as empresas menores, né, a gente manteve também 11 mil beneficiados aí por auxílios a micro e pequenos empreendedores da cidade. Então, foram mais de 50 mil famílias beneficiadas, isso significa a metade, né, da população de Niterói. Até julho desse ano, esses programas sociais, eles representaram R$1 bilhão, né, nessas políticas, né, de apoio às pessoas que mais precisavam e às empresas também, para que a gente protegesse, né, os empregos na cidade. Pode passar, por favor. Então, a gente continua mantendo aí todos os nossos cuidados aí com a proteção à vida, né? Hoje, nós já estamos com quase 100%, né, da população acima de 18 anos, né, já vacinados com a primeira dose e com a segunda dose também, esses dados aqui já são superados também. Estamos agora trabalhando para concluir a segunda dose dos adolescentes, né, de 12 a 18 anos. Então, esses são mais alguns dados aqui mas, enfim, Niterói é considerado uma das cidades com uma das melhores performances aí de vacinação, né, no país aí nesse período. Pode passar. Então, o que a gente conseguiu, né, de resultado agora, né, com todos esses investimentos que foram feitos,
né, nós conseguimos manter, né, um mínimo de resultado, né, na nossa economia. E um exemplo, né, de que a situação de Niterói, né, é bem melhor do que outras cidades. Tem um empresário aqui em Niterói que tem uma franquia, né, na Praça Araribóia, né, e a mesma franquia na Praça 15, no Rio. A franquia dele, né, segundo ele nos informou, a franquia dele em Niterói, ela, no auge da crise da pandemia, ela chegou a ter um faturamento da ordem de 70%, 80%, né, do que faturava antes da pandemia. A mesma loja, no Rio de Janeiro, estava faturando cerca de 30%, 40% do que faturava. Então, a gente conseguiu manter, né, uma circulação, né, de dinheiro na cidade, né, que manteve, né, as condições econômicas muito melhores. Então, o ano de 2021, né, apesar de toda a dificuldade, nós tivemos um aumento, né, do número da abertura de microempresas, 107%, né, de empresas de pequeno porte e 70%, né, nas médias e grandes empresas aqui na cidade. Então, com toda a dificuldade ainda, as pessoas apostando, né, na economia de Niterói. Geramos um saldo positivo na geração de empregos, né, com um acumulado de 12 meses, né, de 4 mil postos de trabalho. A performance do ICMS, né, de Niterói foi bastante positivo, né, com um aumento de 37%, né, com resultados aí de 46, quase 47 milhões de reais, né? E tivemos, né, um aumento, né, de notas emitidas, conforme a gente vem monitorando aqui através da Secretaria de Fazenda, mostrando também que o ISS, a gente também teve um resultado positivo. Pode passar, por favor? Aqui um pouco da economia de Niterói. Nós temos a 19ª maior economia do Brasil, o 4º PIB, né, do estado do Rio de Janeiro, segundo melhor IDH do Brasil, 42% da população, né, da cidade nas classes A e B, né, a maior média do Brasil. Então, se você comparar aqui nesse gráfico, o crescimento, né, do nosso PIB, em comparação ao crescimento do PIB do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, né, vocês veem aí que a performance de Niterói tem sido muito positiva, né, bem melhor aí do que tem sido a performance do nosso país e do estado. Pode passar, por favor. Nossos principais setores da economia, né, óleo e gás, setor portuário e naval, setor da pesca, saúde e fármaco, né? Niterói hoje tem a segunda maior, né, cluster de saúde, né, no estado, né, além da capital. O comércio, né, da cidade é um comércio bastante vigoroso, né? Turismo, cultura e esporte, educação e construção civil. São os setores. Interessante mostrar a força da educação em Niterói. A cidade tem um número bastante significativo de escolas privadas, escolas com um nível de qualidade muito elevado, a ponto de gerar, inclusive, um resultado importante na economia da cidade. Pode passar. E aí, vamos entrar especificamente aqui no nosso plano de retomada econômica. Pode passar, por favor. Então, os nossos objetivos aqui, né, são gerar
mais de 12 mil novos postos de trabalho, né, na cidade. As nossas iniciativas, né, vão impactar mais de 25 mil empresas, né, com mais de 25 obras públicas de grande porte, né, que eu vou me referir a elas aqui daqui a pouco, e cerca de 30 mil famílias impactadas pela moeda social, que eu vou falar também para vocês daqui a pouco. Na segunda-feira, nós vamos lançar uma moeda social de Niterói, que será a moeda Araribóia. Então, todos esses investimentos na cidade, eles terão aí um porte de 2 bilhões de reais só de recursos municipais, só de recursos da Prefeitura de Niterói. Pode passar. Bom, o nosso pacto, nós dividimos em 7 eixos, né? Um que é Niterói Empregada, que é a questão dos empregos, a Niterói Empreendedora, que é a iniciativa privada, o empreendedorismo em Niterói, a Niterói Promissora, que é a parte de indústrias, né, e de atividades que são mantidas na cidade, a Niterói Tecnológica, né, que são as parcerias que nós estamos desenvolvendo, inclusive com a Universidade Federal Fluminense, e com iniciativas privadas também para trazer, né, investimentos em ciência, tecnologia e inovação para Niterói. O Niterói Social, que é uma parceria, um pacto com as próprias organizações da sociedade civil, Niterói Criativa na área de cultura e Niterói Sustentável na área de meio ambiente. Pode passar. Aí, nesse eixo, né, de Niterói Empregada, pode passar. O nosso objetivo, né, é promover investimentos de infraestrutura, mas também, né, a geração desses 12 mil postos de trabalho diretos e indiretos. A principal carteira de projetos, né, as principais obras, né, dessa carteira de projetos, é a construção, né, de 1.320 unidades habitacionais, a urbanização de 14 comunidades, implantação do restaurante popular da Zona Norte, né? Nós temos o restaurante popular no centro de Niterói, que nós assumimos, né? O Estado tinha fechado esse restaurante e nós reabrimos e assumimos, né, todo o custeio, né, e o gerenciamento desse restaurante popular, e vamos abrir um novo restaurante na Zona Norte. A urbanização e reurbanização da orla de Niterói, né, inclusive Charitas e Boa Viagem, né, vamos investir também na orla do centro de Niterói. A revitalização urbana do centro, né, nós vamos apresentar um projeto bastante potente, assim, de investimentos, né, de infraestrutura e que já também trazem, né, vários investimentos da iniciativa privada também. Nós vamos anunciar isso aí com mais detalhe daqui a pouco. A revitalização da orla do centro, né, desde o mercado de peixe, né, ali na Ponta da Areia até o Graguatá. Nós vamos fazer a reurbanização da Alameda São Boaventura, a implantação do Parque Esportivo de Niterói, na Concha Acústica, um investimento bastante elevado, né, para que a cidade tenha, né, uma infraestrutura esportiva, inclusive para poder atrair para Niterói eventos internacionais, né, então, com um ginásio poliesportivo, e também, numa parceria com a Universidade Federal Fluminense, nós vamos fazer uma revitalização de uma pista de atletismo que a universidade tem ali, a reforma da maternidade Alzira Reis, que já está em andamento, a implantação de 2 plataformas digitais,
Viradouro. Eu vou detalhar um pouco mais isso, cada uma dessas ações aqui na frente, mas a criação do Parque das Águas Escondidas, a reforma do IACS, que é uma unidade da Universidade Federal Fluminense, que nós estamos fazendo em parceria, reforma do Cinema Icaraí, obras de pavimentação e drenagem, né, do bairro do Engenho do Mato, e macrodrenagem, né, do canal de Santo Antônio, né, a obra que está em andamento, e drenagem e pavimentação de Mara Vista e Mar Alegre, que são duas áreas importantes da região oceânica de Niterói. Então, para vocês terem uma ideia, essa é a maternidade Alzira Reis, né, que vai, as obras já estão em andamento e vai ser totalmente reestruturado com aumento de capacidade, né, de atendimento e a modernização de todos os seus equipamentos. Pode passar. Aqui a orla do centro, né, até o Graguatá, então, com a nova Praça Araribóia, inclusive com ampliação, né, do bicicletário que nós temos implantados ali. Esse bicicletário hoje tem uma capacidade para 400 bicicletas, né? E quando a gente anunciou e construiu esse bicicletário, inclusive muita gente criticou, dizendo que ia ser um elefante branco, e nós já vamos duplicar, e vamos mais do que duplicar, vamos chegar a cerca de 900 vagas, né? E eu tenho certeza que essas vagas estarão todas ocupadas, considerando a quantidade de usuários, né, de bicicletas em Niterói, que aumentou muito. Mas só nessa obra aqui, um investimento de quase 66 milhões de reais. A Alameda São Boaventura, hoje é um eixo importante da cidade, né, e uma via de passagem também, né, para quem vai para o leste metropolitano. E hoje nós temos vários problemas ali de fluidez de trânsito, vários problemas mesmo de urbanização, e nós teremos, né, uma nova urbanização, vamos enterrar toda a fiação, com isso abrir espaço a ponto de conseguir colocar ciclovias dos dois lados, e uma repaginada geral, né, na Alameda. E para quem conhece Niterói, o padrão assim de urbanização será muito parecido com o que nós fizemos na Avenida Marquês do Paraná. Lembrando que uma das ações aqui também será de ordenamento das linhas de ônibus, para que você tenha uma eficiência maior, né, do transporte coletivo, e desafogue, né, a Alameda, que hoje tem uma sobrecarga muito elevada. Então, aqui uma obra de 125 milhões de reais. A plataforma urbana digital, nós já fizemos uma plataforma urbana digital dessas, que é da Engenhoca. O que a gente chama de plataforma urbana digital são equipamentos, né, para capacitação, né, da população para tecnologia da informação. Então, são oferecidos vários cursos, né, de informática e robotização, enfim, é uma agenda bastante diversificada, com o objetivo de capacitar, né, e preparar para o mercado de trabalho os jovens, né, principalmente dessas comunidades que são algumas das mais tensionadas em termos, né, de criminalidade, e então uma ação importante, né, e nós já estamos fazendo a plataforma digital do Viradouro, e essa que está aqui na gravura aqui é de Santa Bárbara. Pode passar. Aqui é um investimento que está sendo feito de 75 milhões de reais para a implantação do Parque Orla de Piratininga. É um parque que vai ocupar o entorno da Lagoa de Piratininga,
Essa lagoa hoje tem um problema de eutrofização, né? A lagoa está com, já depois de muitas décadas, né, de ocupação urbana, né, da sua bacia hidrográfica, houve um excesso de aporte, né, de nutrientes na lagoa, e nós conseguimos avançar muito em Niterói no saneamento, né? Nós estamos próximos, nos encaminhando aí para Então, esse parque, ele é um parque inovador, né? O que vocês estão vendo aqui na figura é um dos jardins filtrantes que vai tratar a água da drenagem urbana, né, para que você não tenha, né, um carreamento da drenagem das ruas, né, da drenagem que vem, né, da parte urbana e que leva também tanto sedimentos como uma carga orgânica e de nutrientes aí para a lagoa. Então, isso passa, né, por essas áreas úmidas, aí, são brejos artificiais aí, que farão a filtragem, né, da água de drenagem antes que ela chegue à lagoa. Então, como eu falei, nós estamos chegando aí à universalização, né, do esgoto coletado e tratado em Niterói. Hoje nós já estamos com cerca de 96%, 97% de esgoto coletado e tratado, e com essas medidas aqui, né, nós vamos ter, né, a lagoa muito mais protegida. Então, são equipamentos como esse estão sendo implantados, né, nos principais trechos, né, da lagoa, e compatibilizando isso com outros equipamentos, como vocês podem ver aqui, trilhas. Então, esse é um projeto que foi, inclusive, premiado no exterior, né, mesmo antes de ter o início das suas obras já no ano passado, né? Então, as obras estão em andamento aí. Eu até faço aqui um convite, né, aos colegas engenheiros aí que quiserem conhecer, porque são técnicas inovadoras, né, e que é uma obra muito interessante. Aqui são 2 bairros, né, que nós anunciamos junto com esse Pacto de Retomada da Economia, essas obras, né? Então, a pavimentação e drenagem do bairro do Engenho do Mato e do Jardim Imbuí. Nós já fizemos praticamente todos os bairros ali da região oceânica, e eu vou agora citar aqui alguns bairros que praticamente completa, né, toda a urbanização desses bairros. Pode passar. Aqui é a Concha Acústica, que é lá no centro de Niterói, que terá, né, um equipamento, como eu falei, com um ginásio, né, com padrão internacional para Niterói poder ter times, inclusive, disputando as ligas nacionais de vôlei, basquete, handebol, enfim, o que for definido aqui pela cidade quando a gente puder contar com esse equipamento. E então vários equipamentos esportivos aqui. Então nós teremos uma grande infraestrutura, um grande equipamento esportivo no centro da cidade. Aqui um outro eixo, né, que nós chamamos de Niterói Empreendedora. Pode passar. Você pode voltar para mim ali? Aqui é basicamente uma ação, né, da Prefeitura de Niterói de fomento, né, à atividade de pequenos e médios negócios e criando, inclusive, várias facilidades aí de registro, né, de novas empresas e de autorização, né, para que essas pessoas possam empreender de uma forma mais fácil, mais ágil aqui em Niterói. Pode passar.
Aqui são investimentos, né, que nós vamos falar aqui a seguir, né, de atividades, né, mais significativas, né, na economia de Niterói. Pode passar. Aqui, o Programa Niterói Tecnológica, que propõe ações estratégicas, né, para transformação digital, para catalisar, né, essas iniciativas, né, inclusive, o fomento aqui, a geração de novos negócios aqui, inclusive em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Pode passar. Aqui, como eu falei, o Niterói Social, que a principal ação nossa é a criação quer dizer, ação nova, né? É a criação da moeda social araribóia. O nosso objetivo aqui é trabalhar com uma solução que tenha um efeito maior para a economia da cidade, porque nós mantivemos, né, desde abril do ano passado, o programa de renda básica temporária, por exemplo, favorecendo 50 mil famílias, né, de Niterói, e a gente repassava R$500 por mês, né, e a gente repassa até agora, né, isso vai se concluir agora no final de dezembro. E vamos substituir, né, esse programa de renda básica pela moeda social, que vai beneficiar 30 mil famílias, né, que mais precisam, aquelas famílias que estão incluídas no CAD único. A diferença é que ele recebe, né, esse repasse de recursos da prefeitura através da moeda social. E nós já cadastramos até agora 1.500 negócios, né, lá nas comunidades, e vamos chegar até o ano que vem com cerca de 3 a 4 mil empresas cadastradas para que as pessoas possam usar, né, a moeda social. A moeda social, ela, em cada operação, ela retém, né, 2% do valor, e, com isso, a gente gera um sistema de microcrédito para que tanto a empresa que participa, né, do programa como os próprios beneficiários aí da moeda social possam financiar, né, necessidades, né, daquela família ou daquela empresa. Pode passar. O programa Niterói Sustentável, a principal intervenção aqui é o Parque Orla, que eu já falei, mas também nós estamos investindo na criação do parque, de uma malha cicloviária na região oceânica de Niterói, com 60 quilômetros, né, de extensão. As obras, né, já estão em andamento, e também, né, nós estamos implantando unidades de conservação, né, o Parque Natural Municipal de Niterói, que é o Parnite, né, e várias outras ações, né, como uma outra ação inovadora, que é o programa o projeto de renaturalização do Rio Jacaré, que talvez seja a primeira experiência de renaturalização de um rio urbano no Brasil. Pode passar. Enfim, eu citei aqui de uma forma rápida, né, uma amostra desses projetos, né, na verdade, são muito mais projetos do que foram citados aqui. Né, quem tiver interesse, quiser saber mais, né, está aqui o site, né, onde essas informações estão disponíveis. E então, é essa apresentação aqui que eu queria fazer para vocês. Eu estou à disposição, né, para trocar ideias aqui e receber os comentários de vocês. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito. Eu teria uma observação aqui, se me permite, Alexandre. Claro. Bem, em primeiro lugar, mostrar que é nas situações difíceis que a gente conhece o grande gestor, né? E os números apresentados pelo prefeito, mesmo com a pandemia, a cidade crescendo, palpitando, novos projetos, vida nova, projetos importantes, o prefeito merece os nossos parabéns e a nossa admiração, sem dúvida. Mas eu queria fazer uma observação seguinte: o Clube de Engenharia, ele não é o clube da cidade do Rio de Janeiro, ele é o clube do estado do Rio de Janeiro, o clube do Brasil também. Nós somos, pela nossa tradição, né? Nós vimos depois, desde o Império, né? Desde Dom Pedro, 141, fundado em 1880, nos consideramos um clube nacional. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o senhor falou num projeto de hub tecnológico, que hoje é uma das coisas mais importantes para alavancar o desenvolvimento do mundo através da engenharia. O hub tecnológico é essencialmente formado por engenharias, desde engenharia de software, engenharia de construção, engenharia de impressora 3D, engenharia de novas tecnologias de inovação. Então, nós temos um projeto no clube, eu estou há 3 meses na gestão do clube, uma eleição recente, realizada em setembro agora. E nós temos um projeto estratégico que envolve um hub de tecnologia no centro do Rio de Janeiro. E nós estamos tratando já de algumas parcerias para a construção desse hub. Então, desde já, eu me arrisco aqui a fazer uma sugestão para o prefeito de que pode contar com o espaço do clube. Nós temos um prédio de 25 andares, que tem espaços hoje, até em função da pandemia, disponíveis, mas mesmo que não tivesse, a gente arranjaria, para suportar um hub de tecnologia que envolva empresas que estão a uma barca de distância, né? Então, desde já, o prefeito Axel, sinta-se à vontade de dispor do clube, do seu espaço, para que a gente possa construir também um espaço para as empresas niteroienses no Rio de Janeiro, por que não? E nós, para se juntar, porque o que vale num hub tecnológico é a interação entre as startups, entre as empresas de base tecnológica e as empresas, que boa parte delas estão no Rio de Janeiro, cidade, mas que também estão em Niterói. Então, isso fica aí para o senhor refletir sobre isso. Então, era essa a minha observação e parabéns novamente. Bom, muito obrigado, Márcio. Obrigado pelo seu oferecimento também. Eu, com certeza, vou transmitir isso aqui para a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, que está fazendo esse relacionamento aí junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente tenha a possibilidade aí de mais essa possibilidade para as empresas aqui de Niterói. Obrigado, Girão. Convite, eu estaria fazendo também esse convite, porque o nosso projeto está bem alinhado com todo esse desenvolvimento tecnológico. Vamos seguir, então, para as perguntas. Nós temos já algumas perguntas no chat. Convido aí quem ainda não colocou a pergunta, se tiver algum questionamento, por favor, colocar no chat. Juliana, você pode... eu pego aqui, por favor. Primeira pergunta que nós temos... Senhor Roger Matsumoto. Boa noite, prefeito. Parabéns pela apresentação. Aqui é o professor Roger, coordenador do mestrado profissional em montagens industriais da UF. Coordeno o projeto intitulado Avaliação da Capacitação Tecnológica do Setor de Construção Naval e Offshore de Niterói, uma parceria da UF com a FEC, com o PMN. Durante 8 meses da pesquisa, constatamos o completo desaquecimento do setor e a migração de estaleiros que ainda estão funcionando para segmento de reparo naval, terminal portuário e até descomissionamento. Fica claro a necessidade de políticas do Estado que garantam uma carteira de projetos ao longo prazo. Além da dragagem do canal de São Lourenço, há alguma perspectiva de investimento neste importante setor da economia de Niterói? Obrigado. Bem, professor Roger,
o senhor deve estar se referindo aí à parceria, né, da Prefeitura de Niterói com a Universidade Federal Fluminense, que é o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, o PDPA, um programa em que a Prefeitura de Niterói aportou 25 bilhões de reais, né, para incentivar, né, e apoiar trabalhos de pesquisa, né, feitos pela universidade e com base numa lista de prioridades, né, que nós estabelecemos. Então, são cerca de 70 projetos, né, que estão sendo desenvolvidos hoje. A questão da indústria naval, essa é uma atividade que eu acho que vive um processo de transição, né? Primeiro, em função da própria política brasileira, né, do setor naval, que acabou optando, né, por encomenda, né, de navios no exterior. E então a construção naval, quer dizer, a construção de navios, né, como a gente viu aí ao longo de tantas décadas em Niterói, isso não vem acontecendo mais aqui, inclusive em outras regiões também, né, onde você tem outros estaleiros que foram construídos. Mas eu acho que há um processo de transição, porque eu acho que a grande vantagem competitiva que Niterói tem, né, e até mesmo a Baía de Guanabara, para a logística offshore, né? Nós estamos aqui de cara para o pré-sal, estamos aqui de cara para toda essa área, produção aí, de águas profundas. Então, essa atividade de reparos, né, é uma atividade promissora, mas principalmente a logística offshore. Aí eu acho que Niterói, né, e o Rio de Janeiro são muito competitivos. Agora, para a gente aumentar essa competitividade, é fundamental fazer a dragagem, né, que foi citado aqui pelo professor, e nós estamos aí há muitos anos esperando a ação do governo federal, né, que é quem tem a responsabilidade, né, para fazer isso, né, fazer esse investimento mas nós tomamos a decisão de tomar a frente. Niterói, a prefeitura, né, já fez todo o detalhamento, né, o projeto de dragagem. Nós fizemos, inclusive, todo o licenciamento ambiental. Hoje, nós estamos fazendo ainda alguns detalhes, né, para a licença de instalação, para poder começar, né, a dragagem, e estamos preparando um edital para contratar o serviço de dragagem. É uma estimativa, né, de obra de cerca de 100 milhões de reais, entre 100 e 200 milhões. Nós estamos avaliando que existe uma alternativa da gente fazer isso de uma forma faseada, né, e fazendo e avançando aos poucos, né, esse processo de dragagem. E então a gente começaria com um investimento por volta de 100 e 120 milhões de reais. Isso vai possibilitar a retomada dos estaleiros, a retomada do emprego no setor naval de Niterói, e é uma grande prioridade da nossa cidade. Obrigado, prefeito. Vamos seguir para a segunda pergunta. Essa pergunta vem do Luiz Henrique Moraes. Além da criação da moeda social Araribóia, também está em projeto a criação de um banco comunitário ou social? Alexandre, eu acho que deu uma congelada aqui, eu não ouvi a pergunta. Vou refazê-la. Pergunta do Luiz Henrique Moraes. Se, além da criação da moeda social Araribóia,
também está no projeto a criação de um banco comunitário ou social? Eu não ouvi novamente, ele falhou no finalzinho aqui da tua pergunta. O que o Luiz Henrique Moraes pergunta é se, além da moeda social, está previsto também a criação de um banco comunitário ou social. Isso, está previsto, sim. Nós já licitamos, né, fizemos um chamamento público e contratamos uma organização, né, que já desenvolve, né, experiências de moeda social em outras cidades, inclusive em Maricá, que é uma cidade pioneira, e eles já estruturaram, nós já estamos prontos para começar a operação já a partir de janeiro. Então, a gente veio fazendo aí todo um planejamento, e a partir de janeiro a gente já estará funcionando, aí, inclusive com o banco também. Legal. Agora, uma outra pergunta da nossa conselheira do Clube de Engenharia, Yara Nagli, também chefe da divisão especializada de Engenharia Econômica. Em relação à moeda social, teria algum imposto adicional? Quais seriam as contrapartidas? Haveriam contrapartidas para os empresários? Como será distribuída e fiscalizada? Seriam essas perguntas pela nossa conselheira Yara Nagli. Não há uma contrapartida, né? A contrapartida é o que a gente espera, né? E a gente tem a gente tem feito aí um convencimento nesse sentido, porque o empresário ele pode receber, né, o valor, né, em Araribóia e converter no dia seguinte para reais. Mas nós estamos mostrando, né, a importância desse empresário manter, né, ao máximo a circulação da moeda Araribóia, que é isso que vai fazer com que ela funcione cada vez melhor. Então, para isso, ela tem que ter liquidez. Então, por isso que o esforço, nesse momento, é de cadastramento, né, de comércios e empresas prestadoras de serviços, né, que possam utilizar. Hoje mesmo tivemos a adesão de um aplicativo de transporte que existe em Niterói, é uma empresa de Niterói que chama Let's, que vai aceitar Araribóia. Então, está havendo uma procura, né, muito grande. A distribuição, quer dizer, o que fomenta a moeda Araribóia são esses repasses, né, de recursos de programas de auxílio social. Em vez das pessoas receberem em reais, vão receber em Araribóia. E aí tem todo um acompanhamento, um monitoramento, né? A equipe, né, da moeda Araribóia fará, né, toda uma rotina de acompanhamento, né, do funcionamento da moeda. Mas, enfim, a moeda ela vai funcionar por si só, né? Então, a gente tem, quer dizer, através do banco, né, a gente consegue ter também, quer dizer, todo um acompanhamento, mas seguindo aí a experiência de outras cidades, a moeda se sustenta por si só, né? E o importante é que a gente consiga fazer, né, que esse auxílio social que a gente repassa, né, que ele circule na cidade e beneficie mais gente, né? Então, você beneficia a família, que vai passar a ter recursos lá para comprar alimentos, comprar medicamentos e tudo, e você beneficia toda uma cadeia, né, produtiva, toda uma cadeia, né, de negócios, de comércio, né, que gira em torno desses consumidores. Legal.
Agora, uma pergunta minha mesmo, pela Divisão Técnica de Ciência e Tecnologia, com a recente sancionamento da Marco Legal das Startups e a criação de algumas figuras que facilitam, inclusive, a contratação de startups por órgãos públicos, existe alguma perspectiva de criação de um ambiente de sandbox previsto na lei das startups pelo município? Isso seria algo que, havendo esse interesse, nós poderíamos, junto com o Clube de Engenharia, de alguma maneira, colaborar também com essa organização. Existe essa perspectiva, prefeito? Olha, nós estamos trabalhando com a Universidade Federal Fluminense e mais alguns parceiros na estruturação dessa política. Tínhamos uma previsão, inclusive, de investimento de curto prazo aí de 5 bilhões de reais para essa política de apoio às startups. Se você olhar a quantidade de empresas, né, que são incubadas, empresas que são, né, empresa júnior, empresas que são produzidas aí em função da atividade acadêmica da universidade, muitas delas têm muita viabilidade, são empresas que trazem propostas inovadoras e, muitas vezes, né, a gente perde essas empresas que acabam indo para outros municípios. Então, o nosso objetivo é fixar, né, esses talentos, né, na nossa cidade. Nós temos uma vocação criativa muito grande em Niterói. Uma das atividades assim que mais cresce, inclusive, quando a gente monitora a receita da Prefeitura de Niterói, uma das áreas que mais cresce é justamente na área de tecnologia da informação. Então, mostrando a vocação que Niterói tem, né? É uma cidade com um nível, né, de escolaridade muito alto, um dos maiores índices de PhDs per capita no Brasil. Então, uma massa crítica muito forte, né, para a ciência e tecnologia. A gente precisa aproveitar esse potencial, né, de uma forma melhor, mais eficiente. Então, nós estamos hoje trabalhando aí para estruturar esse programa. Que ótimo, prefeito. O clube será um prazer se pudermos ajudar também. Claro. E eu gostaria muito aí da gente sentar com vocês aí e aproveitar a experiência do Clube de Engenharia aí para nos apoiar, né, nessa iniciativa. Conta com a Prefeitura de Niterói. Que ótimo. Acho que as perguntas acabaram. Nós temos algumas manifestações aqui pelo chat que eu vou tratá-las agora. Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode ser feita ainda pelo chat. Ângela Rodrigues de Araújo, boa noite a todos, gratidão por essa grande oportunidade. Alexandre, eu tenho uma pergunta aí no chat colocada, viu? Opa! Também gostaria de falar, Francis. Francis, então faça a pergunta enquanto eu acho aqui a outra no chat. Não era bem uma pergunta, eu queria me confraternizar com o prefeito pela concisa e objetiva exposição, e também fiquei muito feliz de ver o Azer aqui, que eu não via há muito tempo, tenho uma grande admiração por ele, e vou tentar falar com ele, pedir a ele, para ele deve ter ainda meu telefone, eu queria organizar um encontro técnico com ele. Bom, queria sugerir ao prefeito deixar aberta a Academia Nacional de Engenharia para as consultas técnicas que ele julgar pertinente, sem ônus de qualquer espécie. A Academia de Engenharia dos Estados Unidos, ela é até sustentada pela Presidência da República, e todos os assuntos são levados que envolvem assuntos técnicos, são levados à opinião técnica desinteressada da academia. Então, a nossa academia também está à sua disposição. Nós temos 200 engenheiros de diferentes especialidades da engenharia espalhados em todo o Brasil. A maioria do Rio de Janeiro, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas temos membros efetivos no Brasil inteiro e de diferentes especialidades, e eu coloco ao seu inteiro dispor para consultas técnicas, para desempates entre duas decisões diferentes. Fico ao inteiro dispor. Olha, muito obrigado, Francis. Eu vou procurá-lo para a gente conversar. Eu acho que a Academia de Engenharia ela pode nos ajudar muito no aconselhamento técnico, inclusive, né, principalmente quando a gente atua muito no campo da inovação, muitas vezes a gente precisa, né, de um parecer especializado, e eu acho que tanto o Clube de Engenharia como a academia podem ser parceiros importantes aí para isso, né? Então, obrigado aí pelo oferecimento, eu vou procurá-lo para isso. Com grande satisfação. Obrigado, Francis. Nosso professor de todos nós. Bom, temos algumas outras perguntas. Márcio Patusco, subchefe da divisão de Ciência e Tecnologia, também fazendo uma pergunta aqui. Parabéns pela atuação moderna e qualificada. A pandemia explicitou nossa deficiência praticamente em todo o país de conexões de escolas, professores e alunos. Perguntamos, qual a atuação da Prefeitura para conectar as escolas públicas e a internet de qualidade? Olha, Márcio, esse é um grande desafio mesmo, né? Nós estamos fazendo um grande investimento nisso, de modernização da escola. Esse foi um dos grandes problemas que a gente teve aí que superar durante a pandemia, porque, principalmente na rede pública, né, de educação, em que muitas vezes o aluno, né, da rede pública em casa, né, compartilhava com seus irmãos e com os seus familiares, né, o uso de um celular para poder acessar toda o material, né, que a gente produzia para as aulas online. Então, hoje, Niterói, né, adquiriu equipamentos, né, e já foi distribuído aí para os alunos. Estamos distribuindo também para os professores, né, para que eles possam também, né, interagir de uma forma melhor, mas a questão da conectividade é um problema, inclusive, tecnológico aí a se resolver. Muitas vezes, nas comunidades, né, a qualidade do sinal é mais baixa, o acesso, né, que o aluno tem, né, para a internet é mais precário, né? Então, nós estamos hoje, inclusive com a nossa equipe, avaliando alternativas tecnológicas para que a gente possa fazer com que a informação chegue até esse aluno que, às vezes, está em lugares mais afastados. Eu gostaria de esclarecer, né, que nós estamos fazendo algumas intervenções, né, porque, como a divisão técnica de telecomunicações aqui no clube, né, nós temos todo um conhecimento de que pouca gente, na verdade, conhece. Nós estamos instruindo algumas áreas das assembleias legislativas municipais, no sentido de fazer com que as operadoras responsáveis pelo serviço de telefonia fixa sejam responsabilizadas pela necessidade de interconectar as escolas por troca de obrigações dentro do contrato de concessão. Então, no dia 15 agora de dezembro, nós vamos ter, em Niterói, uma audiência pública onde a gente vai tratar sobre esse assunto na Assembleia Legislativa de Niterói, exatamente para a gente subsidiar... Câmara de Vereadores, né? De vereadores, a Câmara de Vereadores de Niterói, para a gente subsidiar essa intermediação, né,
junto aos vereadores e junto às operadoras, exatamente para que as operadoras cumpram com o acordado dentro do contrato de concessão de fornecer as conexões em cada uma das escolas no Brasil inteiro, escolas urbanas do Brasil inteiro. Já fizemos isso aqui no Rio de Janeiro, já conversamos com os secretários de educação, né? E estamos fornecendo essas informações para que as operadoras efetivamente coloquem esses recursos nas escolas. E vamos ter agora uma audiência pública no dia 15 de dezembro, em Niterói, exatamente na Câmara de Vereadores, para que a gente possa ter uma resposta das operadoras sobre esse assunto. Muito obrigado, Márcio. Eu acho que é uma informação importante. O desafio de conectar as escolas é grande, mas não é o que nos preocupa mais. A maior preocupação é a conexão do aluno, né, que está... Porque hoje há uma tendência, né, das técnicas pedagógicas, aí, do dever de casa que na minha geração a gente fazia lá no caderno, né, hoje é feito muito através desses sistemas online. E, então, é importante que você, além da escola estar conectada, que você tenha a possibilidade também, né, do aluno fazer a sua pesquisa lá na internet, né, para os seus trabalhos escolares. E, então, é muito importante isso, né? E, principalmente, se a gente pensar que hoje, né, o home office, né, é uma realidade, muita gente, né, passou a trabalhar, né, de uma forma híbrida, às vezes no escritório, às vezes em casa, muita gente trabalhando só de casa. E se você não tiver meios de conectar, né, o cidadão que mora lá na comunidade, né, você vai promover um fosso, né, mais uma vez, aí, distanciando, né, essas pessoas que moram nesses lugares, né, desse mercado, né, de trabalho que hoje requer, né, a possibilidade, né, de que você desenvolva o trabalho, muitas vezes, de casa, né? Então, essa é uma preocupação também, né? E a gente tem debatido muito isso. Em relação a isso, né, o Axel, dentro do edital do 5G, existe também uma obrigação de se destinar, isto foi efetivamente conseguido dentro do edital do 5G, a cifra de 3,1 bilhões de reais, exatamente para destinar para a compra de dispositivos, de chips e de cursos de utilização dessa infraestrutura para professores e alunos. Então, no edital do 5G, que é um edital de tecnologia, né, já se previu que existirão recursos para conexão, tanto em 4G quanto em 5G, dessas escolas, né, no Brasil inteiro. Tá? Nós estamos acompanhando isso, acho que esse é um passo importante. Com certeza vai nos ajudar. Que ótimo, Patusco, excelente contribuição. São as atuações que o clube faz, muitas vezes até muito discretamente, mas ajudando a sociedade, né? E vamos ajudar o município no que for possível, a gente recuperar a parte, resgatar esses recursos aí disponíveis para isso. Bom, temos uma outra pergunta também do André Bogossian. Niterói tem feito importantes investimentos para a prevenção de acidentes em encostas. Qual o planejamento para os próximos anos, se tratando de encostas? Prefeito. Olha, André, nós já investimos em obras de contenção de encostas de 2013 para cá, cerca de 400 milhões de reais. Talvez um dos maiores investimentos, né, de contenção de encostas do país. O que a gente conseguiu produzir foi um mapa
de risco geotécnico da cidade e que nos ajudou muito, porque ele permitiu que você analisasse ponto por ponto, né, de lugares assim de risco geotécnico, apresentasse, né, para cada um desses pontos foi feito um projeto básico, né, com a solução de engenharia e uma estimativa de custos. E o mais importante foi a hierarquização dessas obras, porque nós tínhamos muito problema, por exemplo, de judicialização das obras, né? Então, por exemplo, alguém recorria à justiça, né, e o juiz acatava, né, o pedido e determinava a prefeitura que fizesse essa obra. Mas, muitas vezes, né, não era uma obra de tanto risco ou de tanta prioridade do que outras, né? E a própria defesa, né, da prefeitura ficava vulnerável, porque a gente não tinha essa hierarquização. Então, foi muito importante, né, nesse sentido, a hierarquização. E esse é um dos investimentos importantes aí que nós manteremos, né, nesse pacto de retomada econômica. São as obras, né, de contenção de encostas, e também nós fizemos algumas experiências aqui com obras com uma ênfase principal na drenagem das encostas, né? Se você ordenar melhor, né, a drenagem da encosta, às vezes você evita, né, uma obra de maior vulto, né, uma obra mais cara de contenção de encostas, né? Quem conhece bem isso, né, sabe que uma obrazinha assim, mais simples aí, não sai por menos de R$1 milhão. Então, é um investimento muito grande, mas necessário e precisa ser feito. Aí a gente está priorizando isso. Tanto que nós que sofremos, né, na época lá do episódio do Morro do Bumba, já tivemos, inclusive, chuvas mais intensas do que aquela, e a cidade se comportou bem, né, em termos de estabilidade, né? Então, a gente precisa continuar investindo nessas obras e também, né, de algumas medidas importantes, como evitar, né, construções em áreas de risco, né? E, nesse sentido, nós implantamos o GECOPAV, que é o Grupo Executivo de Controle de Ocupação de Áreas Verdes, que com o objetivo de justamente manter, né, um acompanhamento e uma fiscalização dessas áreas. Importante também dizer que, em 2014, a Prefeitura aprovou um decreto, né, o então prefeito Rodrigo Neves, um decreto que implantou o programa Niterói Mais Verde e que protegeu mais de 50% do território de Niterói. Hoje, 56% do território da cidade são áreas protegidas, parques e outros tipos de áreas protegidas, justamente para que a gente evite a ocupação de áreas de risco e proteja as áreas verdes da cidade, que são importantes, né, para a sustentabilidade de Niterói. Mais uma pergunta, Luiz Carlos Xavier. Boa noite, prefeito. Parabéns pela apresentação. Como empresário do ramo de engenharia consultiva em Niterói, gostaria de saber se a prefeitura tem algum programa específico para incentivo à nossa atividade de engenharia consultiva na nossa cidade. Olha, temos sim. Inclusive, uma das nossas preocupações é que Niterói tem feito muito edital para contratação de obras, contratação de projetos, desculpe, e a gente vê uma participação muito pequena, né, de empresas de Niterói. Nós, inclusive, essa semana agora, fizemos uma reunião lá no CDL, para que justamente
a gente identifique, né, as dificuldades das empresas de Niterói para participar dos editais, né, que a gente tem feito. Nós, por exemplo, a gente fez vários chamamentos públicos para contratar organizações sociais, organizações da sociedade civil, por exemplo. E acabamos contratando boas organizações, mas organizações de fora. E nós temos em Niterói organizações bem capacitadas. Nós temos empresas, né, quer dizer, e consultores, né, muito preparados, muito experientes aqui em Niterói, eu conheço vários deles, né, mas na hora que a gente faz a licitação, né, acaba que essas pessoas, a gente faz um chamamento público e tal, acabam não participando. Né? Então, se o Clube de Engenharia pudesse nos ajudar também nisso, né, da gente motivar e levar a informação, muitas vezes é por falta de informação mesmo, né? Por mais que a gente tenha um esforço, né, de divulgação, né, pelas vias formais, diário oficial e tudo, né, que não é o que mais funciona, mas a gente tem buscado aí pelas organizações setoriais, né, profissionais de Niterói, fazer essa informação chegar. E, fora isso, eu recomendo sempre que as pessoas acompanhem, né, no site da Prefeitura, né, os editais que são ali publicados, eles estão sempre lá. E hoje nós temos um portal de serviços que todos os serviços, né, que a Prefeitura de Niterói presta ao cidadão, são mais de 300 serviços, eles estão todos num portal único. Se vocês botarem ali no Google Portal de Serviços Niterói, vocês vão acessar lá, e ali vocês têm todas as informações sobre o que está acontecendo, inclusive os próprios profissionais aqui, às vezes, precisam de uma certidão, precisam de algum tipo de documento que poderão facilmente encontrar o caminho ali. E o próximo passo, nós estamos preparando uma plataforma multicanal que vai permitir que não só você, através dessa plataforma, você saiba como fazer para conseguir o documento, que você resolva diretamente na plataforma. Né? Então, nós estamos modernizando muito, né, esses procedimentos da Prefeitura, estamos implantando já o processo eletrônico, que vai facilitar muito a vida de todo mundo também. Alexandre, eu posso falar um pouco? Camilo? Isso. Por favor. Eu queria parabenizar... Camilo, tudo bem? Axel. Tudo bom, Axel? Parabenizar você por essa iniciativa, já que o Luiz Carlos falou em empresas consultivas de Niterói, a gente não podia deixar de falar, né? Somos também uma empresa na área de engenharia consultiva em Niterói, estamos atuando sempre aí com projetos em Niterói, e esse diferencial da gente ter um engenheiro na frente da prefeitura cria muita oportunidade para essas empresas da área de consultoria e de projetos. Então, parabenizar você, Axel, por essa iniciativa e dizer que a gente está sempre aqui do seu lado e tem orgulho de ser de Niterói por essa administração eficaz que você está dando continuidade, né, do prefeito Rodrigo. Parabéns aí. Exatamente. Muito obrigado, Camilo. Você tem sido aí um colaborador importante aí, né, participando aí desses editais e desenvolvendo muitos dos projetos aqui para muitos desses desafios que a gente tem aqui, né? E você tem dado uma contribuição de muita qualidade, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço aí. Obrigado, Camilo. Você tocou num ponto importante, né? A engenharia, né? E os engenheiros somos realizadores, né? E ter um engenheiro à frente de um município tão importante é algo realmente importante aí para nos dar muita esperança. Bom, temos mais uma pergunta. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Axel. Temos mais uma pergunta. Acredito que seja a última pergunta e depois só algumas manifestações, né? Pergunta do próprio Luiz Ricardo Rauen, que nos ajudou a
organizar esse evento. Quanto ao projeto de mobilidade urbana, o VLT Charitas e Barreto, como está em andamento pela Prefeitura? Essa é uma pergunta até muito... eu tenho, pessoalmente, um interesse particular, que eu sempre atuei nessa área de transportes, então isso também faço essas perguntas minhas também. Como está esse projeto, prefeito? Olha, obrigado, Luiz Ricardo, pela pergunta. Nós estamos... nós temos procurado resolver um grande passivo de planejamento que existia em Niterói, né? Então, nós passamos a desenvolver, né, fizemos o primeiro, lá no começo da gestão, em 2013, fizemos o plano Niterói que queremos. Em 2013, nós projetamos, né, um cenário para Niterói em 2033. E esse cenário, né, esse estudo, a gente segue, né, com muito cuidado, porque nada desmoraliza mais um plano do que não ser seguido, né? Então, a gente trabalha todas as nossas ações, todos os nossos projetos são referenciados nesse plano estratégico Niterói que queremos. E nós temos aí desenvolvemos o plano diretor, desenvolvemos o plano de mobilidade urbana sustentável, desenvolvemos o plano da Mata Atlântica, que está terminando. Enfim, fizemos uma série de planos e um deles, né, uma das nossas prioridades, foi desenvolver o projeto para o VLT de Niterói. Ele foi desenvolvido com apoio da Aliança Francesa, né, para o Desenvolvimento, a AFD, que nos ajudou, né, disponibilizando equipes e financiando, né, esses estudos. Nós partimos de um pressuposto diferente, né, do VLT do Rio. O VLT do Rio foi uma grande aposta, né, no Porto Maravilha, né? Ele foi um VLT mais indutor, né, do desenvolvimento urbano para a região portuária do Rio. O nosso planejamento para o VLT, ele é um VLT mais funcional, e ele tem como objetivo cobrir, né, as áreas mais densas da cidade, né, porque isso é muito importante para você viabilizar o VLT. O VLT precisa de passageiro, né, ele precisa, inclusive, de rotatividade, né, quer dizer, o VLT não é uma opção própria para transporte de ponta a ponta, né? Ele funciona melhor quando o passageiro entra aqui, salta 5 pontos à frente e você vai tendo essa circulação maior. Então, por isso que a gente fez, né, o estudo, né, pegando desde a conexão multimodal em Charitas, onde você tem a transoceânica, que tem a conexão com a ligação hidroviária com a Praça 15, né, que é o catamarã, e dali a gente teria o VLT saindo, indo até o centro de Niterói, né, ele vai até o terminal João Goulart, e dali ele seguiria até o Barreto. E, com isso, a gente redesenharia, inclusive, muitas das linhas, né, de ônibus, né, para que elas fossem mais alimentadoras, né, desse sistema de VLT. O estudo está agora em fase de viabilidade econômica, né, e da modelagem do negócio, né, para você verificar como que você bota de pé, né, um investimento desses, que só faz sentido se ele vier mediante uma PPP, uma parceria público-privada. Então, é o que nós estamos fazendo agora. Sinceramente, eu acho que não é um investimento para curto prazo. Eu acho que a situação econômica no país hoje
ela nos dá muito pouca opção, né, de parceiros investidores para um projeto como esse. Ou a gente consegue atrair investidores internacionais, né, que venham investir, né, nesse VLT, ou a gente talvez tenha que esperar a situação econômica do país melhorar, talvez daqui a uns 10 anos isso seja um projeto viável. 10 anos não é um período tão longo assim, eu acho que em algum momento a gente vai ter, né, o VLT. Mas, enquanto isso, nós já estamos trabalhando, já estamos testando ônibus elétricos aqui em Niterói, que pode, em grande parte, cumprir, né, a função do VLT. O VLT ele traz como grande vantagem, né, a reforma urbana, né? Por onde o VLT passa, você vê a experiência do Rio de Janeiro e de outras cidades, que ele requalifica, né, a via, né? Ele dá uma outra feição, né, a esse trecho. E aqui em Niterói, a gente também idealizou o VLT com essa função também de reforma urbana. Mas o ônibus elétrico ele pode cumprir, em parte, né, essa função e com um custo menor, né? Então, a gente também está modelando aí um sistema de ônibus elétricos para Niterói. Perfeito. Esse estudo do VLT, houve alguma definição já, algum estudo de demanda já, previsão de número de passageiros, que você saberia? Foi feito um estudo de origem e destino, foi feito toda uma modelagem, um estudo bastante completo, né, para o planejamento, né, e agora a gente está trabalhando justamente a modelagem do negócio, né? Então, a modelagem do negócio, basicamente, a equação é uma equação bem complexa, mas, em resumo, né, é uma equação investimento mais custeio igual tarifa, né? E você pode aplicar subsídios, né? No mundo todo, o transporte é subsidiado. Você não consegue implantar um sistema de VLT sem algum tipo de subsídio. Você pode subsidiar nas três partes da equação, né? Investimento, custeio e tarifa. Subsidiar a tarifa não é uma boa ideia, que você vai ficar botando dinheiro ali para o resto da vida. Subsidiar o custeio também é mais ou menos a mesma coisa. Então, a melhor coisa é você subsidiar o investimento. Niterói hoje tem uma capacidade de investimento alta e a gente tem condição de fazer isso, né? Mas você não tem como bancar todo o investimento do VLT. Então, você tem que ter uma parceria que invista junto com você, né? Então, quer dizer, qual é a modelagem? De repente, o parceiro compra o material circulante e a gente faz digamos, a obra de engenharia, ou você pode repassar mais atribuições aí para o parceiro. Essa modelagem que tem que ser feita aí com cuidado, né? E é a fase que a gente está agora. Perfeito, perfeito, perfeito. Fiz essa pergunta porque, comparativamente com ônibus elétrico, né, a duração, né, do material rodante do VLT, né, e a conta é muito mais favorável, mas o investimento também é muito mais pesado. Mas excelente a iniciativa, e tendo ônibus elétricos também seria já um grande avanço, né? Temos mais... Parabéns, prefeito. Temos mais um comentário, esse de um amigo, Cláudio Rosa. Boa noite, prefeito. Sou engenheiro mecânico. O senhor foi meu mestre na pós-graduação na UF em cidades inteligentes. Hoje pertenço a uma startup do Centro de Operações do Rio de Janeiro, fazendo o tratamento de emergências urbanas. Convido o senhor para conhecer as lições que aprendi na sua aula do CIGEL, projeto para salvar vidas em situação de risco.
Poxa, muito bacana. Olha, estou curioso para conhecer mesmo, Cláudio. Quero ver como é que você desenvolveu esse projeto. Eu lembro, foi uma experiência interessante lá, a conversa com vocês lá na pós-graduação. Que ótimo, prefeito. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Uma observação, César Lorosa, chefe da Divisão Técnica de Manutenção aqui do Clube de Engenharia. Parabéns, prefeito, pela apresentação. Gostaria de saber se existe algum projeto referente a cursos do Senai de Barreto, pois seria bastante interessante para poder qualificar jovens e adultos desta cidade. César Lorosa, CEO da People 7, Escritório de Engenharia Limitada. Olha, a gente tem, aliás, um trabalho bem interessante lá com o Senai do Barreto. Nós até, um programa que eu desenvolvi como vice-prefeito, é o programa Ecossocial, né? Niterói Jovem Ecossocial. É um programa que nós fizemos a seleção de 400 jovens, né, em comunidades assim mais conflagradas, com mais problemas de criminalidade, e esses jovens foram selecionados num processo público, desculpe, e eles trabalham com projetos de reflorestamento de encostas, trabalhos ambientais nas comunidades, trabalhos com resíduos sólidos nas comunidades, e eles recebem uma bolsa, né, para participar desse programa, e eles também, quer dizer, faz parte do programa, né, desse curso, né, dessa iniciativa, eles participarem de cursos profissionalizantes que são oferecidos lá no Barreto. Então, é um programa que está tendo resultado excelente, né, tanto de reflorestamento de encostas, como também de inclusão no mercado de trabalho e preparação desses jovens, né, fazer com que eles estejam mais... a empregabilidade deles, né, melhore, e com isso eles tenham mais chances. E nós estamos concluindo agora a formatura da próxima turma, acho que é a semana que vem, e já estamos preparando, né, a contratação de mais uma leva de jovens aí para participar desse programa. Essa foi a última pergunta que nós recebemos pelo chat. Tivemos diversas manifestações, pessoas parabenizando. Ângela, de Goiânia. Ângela... Perdi aqui a... Yara Nagli, obrigado pelas respostas, parabéns pelo projeto social. Ângela Rodrigues, de Goiânia, parabenizando também pela apresentação, excelente fala. Bom, prefeito, não temos mais nenhuma pergunta, nós tínhamos uma previsão de até 20h30, estamos aí dentro do horário, conseguiríamos até concluir um pouco antes, se não houver mais nenhuma pergunta, ou alguma apresentação, alguma exposição final que você queira fazer. Bom, eu queria agradecer a oportunidade e... Poderia falar? Ou... Perdão, prefeito, Ricardo Kish, pode fazer uma pergunta, Ricardo? Pode ser feito, prefeito? É só para parabenizar o prefeito pela excelente explanação. Eu sou morador de Niterói há tantos anos, e formei, inclusive, na UF, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o plano diretor, que está sendo examinado, inclusive, agora pela Assembleia, que vai ser examinado, vai ser votado, não sei o quê. É sobre o bairro de São Domingos. A gente não entende por que tanta restrição para a construção habitacional de prédios e tal naquele bairro. Há tantos anos com restrição de gabarito, a Rua André de Neves, inclusive. Eu faço essa observação porque eu acho que o bairro de São Domingos é colado praticamente com o centro. As pessoas que poderiam morar nesse bairro iriam a pé para as barcas.
quer dizer, diminuindo o fluxo de automóvel, que é muito grande hoje devido à concentração de residências mais em Icaraí, no Ingá, ou mesmo na região oceânica, onde estão sendo feitos grandes investimentos. Mas no bairro de São Domingos, historicamente, não se faz investimento. E tem o gabarito lá tremendamente restritivos para novas construções habitacionais, e os empresários, eu acho que reclamam em relação a isso. Eu gostaria de ouvir alguma palavra do senhor em relação a isso. Obrigado, Ricardo. Nós mandamos para a Câmara de Vereadores, não é o plano diretor, é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nós já fizemos o plano diretor, fizemos vários outros, o plano, o PUR, né, de Pendotiba, e agora desenvolvemos um estudo, né, e oferecemos lá à Câmara de Vereadores como uma proposta para a cidade. E se você observar lá, quer dizer, esse plano urbanístico, ele algum adensamento, principalmente ao longo dos principais eixos, né, da cidade, né, mantendo, né, assim, os bairros, né, que tenham mais uma tipologia residencial e tudo, né, tentando não interferir com isso, mas mantendo um adensamento, né, dentro dessa lógica, né, do desenvolvimento orientado pelo transporte, né, que é uma das diretrizes aí, atuais aí do urbanismo. Se você olhar, já existem várias proposições, né, de flexibilização em alguns pontos ali da região de São Domingos e Graguatá não, São Domingos e Centro. Né? O problema é que existe ali uma série de instrumentos legais ali, né, com tombamentos, que é uma área antiga da cidade, muitas áreas protegidas, né? Então, basicamente, ali, o que a gente precisa achar são formas de viabilizar, né, aqueles imóveis, que tem muitos imóveis ali, que são imóveis bonitos, imóveis de uma época e tudo, mas que estão abandonados, né, e sem viabilidade econômica, né? Então, acho que esse é um bom debate para se fazer. Né? Eu acho que isso, esse equilíbrio, né, entre a proteção de áreas históricas da cidade, né, e o desenvolvimento, né, de um novo padrão, né, de um maior adensamento, é uma discussão muito rica, né, mas bastante polêmica também. Né? Então, mas é preciso ser feito. Obrigado. Obrigado, prefeito. Acredito que não temos mais nenhuma outra pergunta. Gostaria de saber se o Gerão, nosso presidente, teria alguma observação final, se o prefeito também gostaria de fazer alguma exposição final. Claro, claro que a palavra final será do prefeito, mas como eu comecei, eu quero também fechar com chave de ouro, convidando o presidente Francis Bogossian para fazer suas palavras finais antes do prefeito Axel. Mas resta-me agradecer, prefeito, a sua presença e dizer que foi uma noite feliz de sexta-feira, né? Que não só por ter um engenheiro com essa competência dirigindo uma cidade que todos nós amamos, Niterói, né? Uma cidade linda, maravilhosa, como nós também, né? Tão maravilhosa quanto o Rio. Não tem a música, está faltando, né? Mas, enfim, então, agradecer novamente você ter dedicado o seu tempo para discutir conosco, quer dizer, as questões da engenharia e o apoio que o Clube de Engenharia pode dar a Niterói. Então, França, eu passo a palavra a você e depois o prefeito se despede da gente. Okay? Um grande abraço a todos e todas. Eu reitero o meu agradecimento ao Clube de Engenharia por permitir fazermos juntos esse evento e agradecer o prefeito pela excelente exposição.
e dar os parabéns aí aos participantes que fizeram belíssimas perguntas. E sugiro ao prefeito a gente voltar aqui para uma segunda etapa, né? Acompanhar essas realizações dele. Muito obrigado, senhor prefeito. Até a próxima. Bom, muito obrigado, Francis Bogossian, muito obrigado, presidente Márcio Girão, obrigado aí a todos que participaram. Eu queria agradecer pela qualidade aqui da conversa que a gente teve, né? Uma conversa gostosa, conversa, né, com nível técnico bastante elevado, e então acho que a gente não esperaria nada diferente, né, de um diálogo feito aqui com o Clube de Engenharia, com toda a sua tradição, toda a sua história, né, de contribuição, né, ao nosso Estado, às nossas cidades. E eu queria me colocar à disposição para outras conversas aí mais para frente e fazer um convite também aí para os colegas que estão participando aqui conosco, de vocês, a gente poderia organizar uma visita às obras do Parque Orla de Piratininga, pelo próprio aspecto inovador, pela própria... assim, acho que é um projeto tão cheio de novidades, assim, com tantas soluções, né, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da visita, né? Então, havendo o interesse, a gente pode organizar isso, será um prazer recebê-los aqui em Niterói. No mais, obrigado aí mais uma vez, né? E a gente se coloca à disposição aqui na nossa cidade para continuar conversando com vocês. Obrigado, prefeito. Organizaremos, sim, uma visita, certamente, às instalações e às obras. Temos uma iniciativa também, a Secretaria de Apoio aos Estudantes, então podemos tanto ir com engenheiros formados, efetivos, sócios efetivos do clube, como também podemos pensar numa visita para proporcionar essa experiência aos jovens que fazem parte aí dos sócios aspirantes. Muito obrigado, prefeito. Agradeço a participação de todos e de todas. Estou encerrando o evento. Muito obrigado.